Pode ir. Sim, sim, então vamos lá. Boa noite a todos e a todas, boa noite Renato, boa noite Alice e a todos que estão participando. Nós vamos iniciar agora nosso trabalho semanal na leitura do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, sob a orientação do Renato Bertatti, a quem eu passo agora a palavra. Boa noite a Milton, Alice, boa noite a todos. É um grande prazer a gente dar continuidade a esse trabalho de leitura e estudo em grupo. E hoje quem vai fazer a leitura vai ser a nossa amiga Larissa. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. E nós paramos no tema Soluções para as Futuras Gerações. Então, Larissa, por favor, você poderia fazer a leitura? Sim. Soluções para as futuras gerações. Participante. Quando o sistema está errado, portanto, quando a ordem não está certa e um segue a outro, como estarão as coisas na próxima geração? O erro é transmitido ou está em equilíbrio quando um seguiu um outro ou ficou doente? O sistema está, então, satisfeito? Hellinger. Não, o sistema não está satisfeito. Quando algo não é solucionado, o infortúnio seguirá atuando de geração a geração. Quando, por exemplo, em uma família, o pai quer seguir seu pai na morte e o faz, então, na próxima geração, alguém o seguirá na morte. Ou, se ele não seguiu, mas só desejou fazê-lo, então uma criança diz, eu faço para você. Entretanto, se isso foi solucionado por alguém, se alguém viu, agora eu quero seguir meu pai na morte e diz, pai, abençoe-me se eu ficar, então está solucionado. E isso não será deslocado para as próximas gerações. Respeito em vez de expiação. Hellinger, os mortos não querem expiação, mas sim respeito. Isso é o importante. O que cura é o respeito. A reverência é uma expressão desse respeito. Bênção é uma expressão desse respeito. Participante, o que vivenciei aqui traz-me muito à memória a vingança de morte, a vendetta. Em verdade, a vendetta voluntária, executada por si mesmo, sua solução é um se opor com amor a esse ter que se vingar. Hellinger. A dinâmica da vendetta expressa exatamente as famílias. Para cada perda de um lado, um outro tem que sofrer a mesma perda. Isso segue interminavelmente, sem que se encontre uma solução. Na profundeza, isso age também em nós. Isso pode ser visto nas constelações familiares. A solução que eu mostro sobrepuja o padrão arcaico. Ela é, na verdade, uma solução espiritual em um nível muitíssimo alto e muitíssimo mais alto. Ela necessita de coragem. Ela não é a partir de uma necessidade instintiva por compensação. É necessário esforço para dirigir-se a esse plano e suportá-lo. Morrer em lugar de outro. Dos laços de destino existentes no seio de um clã, resulta a ideia de que um possa morrer por outro. Mais frequentemente, crianças querem morrer pelos seus pais. Isso existe também entre casais, de um morre no lugar do outro. Isso é totalmente inconsciente. Isso tudo fica no escuro. Aí atuam leis arcaicas singulares, um amor obscuro e um vínculo que vai muito além do que nós podemos efetuar conscientemente. Ele vai também muito além de esforços morais e além da vontade ética, como esta parece fraca comparada com outras forças. Entretanto, pode-se trabalhar com essas forças, trazendo-as à luz. Aqui foi esse o caso. Elas vieram à luz e agora não atuam mais obscuramente, mas sim podem ser elevadas ao consciente. Agora é possível uma nova ação, isto é, na verdade, uma consumação espiritual. O que ela fez aqui no final é algo que renuncia a este arcaico. É, ao mesmo tempo, um caminho para a solidão, para uma certa solidão.
Curiosamente, também para uma culpa, pois isso também é vivenciado assim. É também uma conquista se alguém pode fazê-lo. É também um trabalho espiritual, um elevadíssimo trabalho humano. Muitos recuam frente a esse esforço e submergem novamente no padrão arcaico. Por isso, tampouco se pode manipulá-lo ou alcançá-lo com quaisquer métodos. Quando acontece, é vivenciado como graça. O terapeuta o vivencia assim e os participantes também. O ponto final. Participante. Você disse que coloca a criança na esfera de influência do genitor menos comprometido. Quando a família de ambos os genitores é muito comprometida, o que é que se faz? Hellinger. Então, a gente se vira, se afasta de ambos os genitores e se apoia totalmente sobre a própria força. Então, a solução é o ponto final, no sentido de agora tudo pode estar terminado. O contínuo remexer no passado tem um efeito enfraquecedor. Muitas guerras, a nível pessoal e de povos, originam-se porque algo passado não pode ser passado. A renúncia ao processo do passado causa uma purificação da alma. Portanto, às vezes, deve-se colocar ponto final, também na psicoterapia. O efeito é benéfico quando o passado pode ser passado. Então, se junta força para ir adiante. As constelações familiares e os movimentos da alma. Introdução. As referências a seguir sobre as constelações familiares e os movimentos da alma são abrangentes. Todos os aspectos essenciais para mim são aqui tratados, evidentemente, não como teoria ou maneira detalhada de proceder, senão mais como exercício das atitudes básicas e da consumação interna. Outras referências sobre as constelações familiares e o que se deve saber sobre elas para aplicá-las bem são encontradas em todas as minhas documentações dos cursos, principalmente no livro Ordens do Amor. As constelações familiares. Desejo dizer algo geral sobre as constelações familiares. No decorrer das mesmas, o cliente escolhe, dentre os participantes, representantes para os membros de sua família que são importantes, portanto, para o pai, a mãe, os irmãos, etc. Então, concentrado e a partir de seu sentimento interno, coloca-os uns em relação aos outros. E a partir... Antes, o cliente deve preparar-se para fazê-lo concentrado e também se expor internamente à dor, à tristeza e ao desafio que se origina no trabalho. Isso é muito importante. Às vezes, alguém está impedido de fazê-lo, porque talvez lhe falte uma permissão de sua família. Ele tem que sentir internamente se os membros de sua família podem concordar que ele o faça. Eles concordam com mais facilidade quanto mais ele puder assegurar-lhes internamente que o faz com respeito perante eles e que procura uma boa solução para todos, para toda a família. Então, ele pode entregar-se com mais facilidade. Os representantes que forem escolhidos colocam-se à disposição. Isso é um serviço para o cliente. Não é nada fácil, pois tão logo os representantes estejam na constelação, sentem como as pessoas que representam. Pode ser que até de maneira dramática. Em parte, sentem até sintomas físicos. Portanto, é necessária uma certa coragem para entregar-se a isso. Mas é um serviço de amor e, naturalmente, aprende-se muito quando a gente se entrega a isso, porque então sente-se quanta força repousa nessas constelações familiares. Como terapeuta, sei que a constelação não depende de mim, mas de que algo vem à luz através da mesma, e eu me exponho àquilo que vem à luz assim como é. É, portanto, fundamentalmente um método muito comedido. Eu trabalho com o que sou. Para tanto, assumo também a minha parte da responsabilidade. Daquilo que vem à luz, resulta, então, cada passo para uma solução, quando existe uma solução. Trabalho com as forças que se mostram no sistema, na família, com as forças positivas. Tento mobilizá-las e torná-las úteis para o cliente.
Então, depende do cliente estar preparado e também ser capaz de aderir a esse movimento e completar aquilo que se mostra como solução. Isso é, às vezes, muito difícil. Provavelmente tem a ver com o fato de que uma família é um campo de força. Rupert Sheldrake fala de campos morfogenéticos. Isso quer dizer que nesse campo de força continuam agindo como compulsão certos padrões que estavam ali antes, de maneira que eles se repetem. Ele vê, por exemplo, as leis da natureza como recordações do princípio, quando algo se formou. Essa recordação tem uma ressonância e continua agindo e se repetindo. Provavelmente também é assim nas famílias que certos padrões se repetem. Da força do campo, não existe nenhum impulso que rompa isso. Para rompê-lo, necessita-se poder sair desse campo, talvez penetrar em um nível mais elevado e dali iniciar o novo e expor-se a ele corajosamente. Portanto, é importante que o cliente saiba que aqui se trata de um processo vivo, no qual se exige dele um passo de crescimento. Por isso, depende também de que ele seja suficientemente forte e corajoso para expor-se a isso. Essa transição a um nível mais elevado tem algo de religioso, no sentido de que nisso me entrego a algo maior, desprendo-me de algo estreito, passo a algo mais amplo e confio em que este me oriente. Larissa, vamos dar um pequeno intervalo, vamos ver se tem alguma pergunta. Ou algo que alguém queira colocar. Só para a Mônica, está me pedindo a página. Mônica, a minha edição, que é a mais recente, a 178, é o capítulo... Tá, desculpa, Alice. 178 na última edição. E na primeira, qual que é, Renato? 202. Na primeira edição, estamos na página 202. Larissa, você tem outra edição, né? Sim, na minha edição é 196. Eu vou pôr aqui todas as opções. Mas eu tenho uma dúvida. Renato, eu sempre fico na dúvida em relação aos participantes. E aqui ele fala da relação dos participantes, dos representantes, né, não é participante, que eles estão a serviço do cliente e que não é nada fácil, né? Na sua prática, o que você percebe? Que a minha dúvida é em relação ao equilíbrio entre o dar e o receber. Porque eu vejo workshops de constelação, onde o representante, as pessoas pagam para assistir, e, como representante, outros elas não pagam, e eu vi uma história até de há quem receba. O que você, na sua prática, imagina que seria o mais adequado na relação entre o dar e o receber, para manter equilibrada? Isso é uma pergunta importante, Alice. Eu quero primeiro falar o que o Bert fala disso. O Bert e a Sophie. Eles dizem que quando se faz um evento, todos estão ali e recebem igual. Ou seja as pessoas que estão sendo consteladas, seja as pessoas que são representantes, ou seja as pessoas que estão assistindo e apoiando o trabalho. Então, o que o Bert diz é que é isso, que todos deveriam pagar e da mesma forma. Porém, ele abre parênteses acerca disso, especialmente para pessoas que estão começando a fazer o trabalho e que vai ter as suas primeiras experiências com grupo e com constelação. Então, ele fala que nessa situação, o terapeuta está recebendo mais do que o próprio cliente, porque o terapeuta não é experiente e, na verdade, nessa situação, o cliente está quase a serviço do terapeuta e que nessas situações
seria bom o terapeuta não cobrar nada, porque, na verdade, esse cliente ele está ajudando, na verdade, mais o terapeuta, no sentido do terapeuta aprender, do que provavelmente que esse terapeuta consiga fazer algo de muita profundidade para esse cliente. Então, ele vai dessa posição onde todos têm que pagar igual, até essa posição onde, quando a pessoa está começando, ela não deveria cobrar, né? Bom, dito isso, esse é o que o Bert fala. O que se vem fazendo no Brasil? No Brasil, no início, ou pelo menos a forma como a maior parte vem utilizando, é que as pessoas que constelam, elas pagam, e as pessoas que vão estar ou para ser representantes, elas também pagam, e geralmente pagam um valor menor, ou um outro tipo de valor, né? Ou seja, parece que o Bert não faz essa diferenciação, ele cobra, mas o Bert é o Bert, né? O Bert, acho que seria muita pretensão a gente se comparar ao Bert. E no Brasil e no mundo, que a gente observa que a maior parte faz essa diferenciação. As pessoas pagam, quem constela paga um valor maior, e quem vai lá para assistir e ser representante também paga. Também paga porque essas pessoas também recebem. Não importa se elas acham que não recebe igual, etc., mas elas pagam. Então, para o equilíbrio de troca, o que a gente observa é que, não sendo essa situação onde você está começando e o cliente é mais quase como uma cobaia do que realmente você está acrescentando algo de fato a ela, é sempre muito importante ser pago. Isso é um trabalho onde o pagamento é uma forma da pessoa reconhecer que ela está recebendo algo, né? Então, essa é uma forma muito importante para buscar algum tipo de equilíbrio e trazer um certo nível de liberdade para as pessoas dentro desse tipo de contexto. É muito comum, às vezes, a gente ver as pessoas fazerem trabalho e não pagar, não cobrar. Isso cria uma dinâmica de dívida, uma confusão na relação, e que isso mais aprisiona as pessoas do que liberta. Então, uma vez que tem estabelecido um valor, as pessoas pagam, a princípio ali está encerrada, está equilibrada uma relação. As duas partes estão de acordo que ali ocorreu uma troca e cada um deu o que o terapeuta ofereceu algo e quem assistiu ou fez o trabalho também deu algo. E aí se encerra algo, uma certa liberdade. Então, basicamente, é isso que a gente vê. Agora, das pessoas receberem para ir fazer constelação, isso me parece demais. O assistente, como eu vi uma conversa dessa já, que há quem remunere as pessoas. Isso me parece demais. Isso é considerar que essa pessoa não está lá para receber nada e, pelo contrário, ela só vai lá para dar. Por favor, exatamente. Me parece muito estranho isso. Mas muito bom, obrigada. Tem uma pergunta aqui. A Diksha, pode abrir seu microfone, pode perguntar. Olá, boa noite. O que eu queria era, Sharon, que você falasse um pouquinho mais sobre o cliente completar aquilo que se mostra como solução numa constelação. É possível? Fala de novo, desculpa. Não, acho que eu não entendi. Não, o Bert fala sobre uma constelação, né, que o cliente deve estar preparado e também capaz de aderir a esse movimento. E ele diz que ele deve completar aquilo que se mostra como solução. Tá ótimo, perfeito. Sim, exige uma certa humildade e uma certa coragem. Humildade porque nós nos entregamos a um movimento que não é nosso e nós permitimos que esses movimentos nos conduza. Então,
essa humildade tem a ver com essa entrega, onde o nosso corpo nós cedemos, né? Gentilmente, o nosso corpo a determinados impulsos e determinados movimentos que surgem, geralmente, quando nós somos colocados num campo para representar alguém ou algo. Então, essa humildade é nesse sentido, de que nós cedemos a algo. Mas também nós precisamos de coragem para completar os movimentos que esse campo faz no meu corpo. Por que ele fala isso? Porque, com muita frequência, os movimentos que surgem no meu corpo, no corpo do representante, melhor dizendo, são movimentos que muitas vezes eles revelam algo muito dramático. E as pessoas, como representantes, elas precisam dessa humildade de permitir o movimento, mas elas precisam de uma coragem para completar esse movimento. Porque, às vezes, completar o movimento seria ir com as mãos, por exemplo, no pescoço da pessoa que está na frente. Ou seja, um movimento de querer matar aquela pessoa. E ela, se ela tiver julgamento acerca disso, ela vai reprimir esse movimento. Então, quando o Bert fala que é importante que o representante complete o movimento que está nela, é que o representante tenha a humildade de se entregar ao movimento e a coragem de completar o movimento, por mais dramático que ele seja. Certo? Seja ir no chão, seja querer matar a outra pessoa, ou seja, ter uma reação de violência e avançar em cima da outra pessoa, ou seja, às vezes soltar um grito muito intenso. Disso que o Bert está falando, da importância que o representante deixe que esse movimento se complete, se mostre por completo, totalmente, que o representante tenha essa coragem de mostrar esse movimento. Não sei se eu agora consegui te explicar, Diksha. Sim, é que eu tinha pensado que aqui era o cliente completar aquilo que se mostrava como solução, né? Também tem o lado do representante. Falando do representante. Tem também um outro lado que é o do cliente, né? O cliente também, o representante completar e o cliente completar depois de uma constelação que chega a um determinado ponto, né? Ah, então você estava falando do cliente, não do representante. Sim, mas embora o representante foi muito importante, né, essa visão. Uhum. Tá. Bom, eu respondi realmente com relação ao representante, a esse movimento do representante. O movimento do cliente, agora isso já é um pouco diferente. Já é um pouco diferente pelo seguinte, quando uma pessoa ela está dentro de um processo de uma constelação, quando o cliente está, às vezes ele está sendo representado por alguém e outras vezes ele está ele mesmo no seu papel. E o Bert, hoje a gente já sabe, a própria cliente pode estar no seu devido papel. Não precisa necessariamente ter um representante para ele, como era antigamente. Antigamente, acreditava-se, o próprio Bert acreditava, que precisava ter um representante para o cliente. Depois, com a evolução do trabalho, ele descobriu que não precisa. A gente pode já trabalhar com o cliente. E algumas vezes é importante isso. Só que quando ele fala de completar esse movimento, eu entendo que ele está falando aí, nesse caso, de uma outra coisa, Diksha, que não é só completar o movimento que está ali se revelando ali no campo, naquele momento. Eu acho que ele está falando de completar um movimento na vida, fora do contexto. Então, ali ele vivencia algo e, às vezes, em casa, ele precisa completar um movimento ou dizer algo em relação ao pai, ou à mãe, ou ao marido, ou ao filho. Às vezes ele precisa tomar, a partir disso, uma decisão onde ele tem que virar uma página, ou ele tem que se despedir de algo. Então, quando ele fala de completar um movimento, aí eu acho que ele está falando nesse sentido, de a pessoa não esperar que um milagre aconteça na constelação, na hora que ele chega em casa, ele tem uma ação para fazer, e ele não faz achando que tudo está feito lá na constelação. Não.
Muitas vezes nós precisamos completar esse movimento tendo uma ação concreta quando nós, não na hora que nós chegamos em casa, mas na vida. Às vezes daí uma semana, às vezes daí um mês, mas muitas vezes isso exige de nós uma decisão, uma virada de página, tipo, ok, agora basta. E é nisso que ele fala acerca da terapia, que tem uma hora que a terapia é importante terminar e pôr um ponto final e deixar o passado. Então, quando ele fala de movimento, aí ele está falando disso. Diferente de completar o movimento como representante, é totalmente diferente. Ok. Ok? Ok. Mas E é bom ter essa visão dos dois, né? Do representante e do cliente. No completar o movimento. Sim, o terapeuta, ele tem que ver isso, porque muitas vezes o representante, ele hesita em completar o movimento. E se o terapeuta percebe que ali existe um movimento, que o representante não está cedendo a esse movimento, o terapeuta tem que orientar isso, ou até mesmo substituir o representante. Porque às vezes as pessoas ficam encabuladas de mostrar movimentos tão agressivos, né? Ok. Tem uma pergunta e depois o Hamilton. Quem, Alice? A Maura primeiro, tem uma pergunta. Ok. Tem uma dúvida. Quando a questão do sistema que não está equilibrado e esse desequilíbrio vai de geração em geração, já houve casos em que o desequilíbrio permanece, porém a cada geração diminui um pouquinho? Sim, existem. E eu já vi o Bert fazendo uma afirmação que alguns tipos de enredamentos ou desordens, quando eles não são muito graves, eles tendem a desaparecer em 3 ou 4 gerações. Mas isso são coisas... Isso era uma afirmação que ele fazia lá atrás, e realmente isso pode desaparecer, mas só em situações menos graves, porque dinâmicas mais graves, isso pode durar muitas gerações. Hamilton? Hamilton, você acho que está com o microfone fechado. Oi, Hamilton. Renato, é o seguinte, nós acabamos de entrar no novo capítulo, as constelações familiares e os movimentos da alma. Eu quero ver se é possível você apenas dizer se antes desse movimento, dessa etapa nas constelações, o Bert teve uma outra e quais são as depois. Não precisa explicar cada uma, mas para a gente entender realmente a evolução da constelação familiar. Perfeito. Esse livro foi escrito há algum tempo atrás e essa evolução ela não vai aparecer aqui. Então, eu gostaria que você nos falasse dela. Perfeito. Sim, todo o trabalho ele começou com a constelação familiar. Esse trabalho, pelo menos nesse formato, ele começou com como ele chamou de constelação familiar. Na evolução da constelação familiar, ele começou a perceber que existiam níveis mais amplos de consciência que atuava além desse movimento da família, né? Ele percebeu que, além da consciência pessoal, existia um outro nível de consciência, que ele chamou de consciência sistêmica, e foi daí que surgiu todo o trabalho, que ele veio chamar de constelação familiar. Só que, à medida que o trabalho foi evoluindo, que ele foi se abrindo ao trabalho, ele começou a perceber que existia outras dimensões que transcendiam o universo da família, ou o universo da constelação familiar, que fica em cima exatamente dos entes da família. Pai, mãe, avó, bisavô, tataravô, família. Aí ele descobriu que não, que tinham dinâmicas que transcendiam a esse movimento da família. Então aí ele começou a chamar de movimentos da alma. Ou seja, ele começou a perceber que tinha movimentos que vinha de um lugar
ia para além da família, ou dessa família mais próxima. Então ele chamou desse ampliar da visão de movimentos da alma, que é um capítulo onde a gente está entrando também junto. Só que não parou disso, o trabalho foi evoluindo e ele começou a chamar o trabalho de movimentos do espírito, ou seja, ele percebeu que tinha algo que transcendia ao movimento da alma da família e até o movimento da alma coletiva, né, de um grupo. Então ele começou a chamar isso de movimentos do espírito. Depois disso, do movimentos do espírito, ele continuou se abrindo, ele continuou se expondo. Aí ele deu alguns nomes, algumas variações no meio disso, né? Mas basicamente aí ele chegou naquilo que a gente chama hoje das novas constelações, que é onde ele basicamente está hoje, que ele chama da nova constelação. Então, resumidamente, seria a constelação familiar, movimentos da alma, movimentos do espírito e a nova constelação. Essa é a evolução do trabalho todo dentro desse contexto, que é onde ele está hoje, que é a nova constelação. Pois não. Obrigado, Renato. Imagina, um prazer, Hamilton. Então, Alice, mais alguma pergunta? Sim. Você diria que existe, assim como esse livro, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, está para os movimentos da alma, você diria que existe algum livro correspondente para cada uma dessas etapas, para o movimento do espírito e para a nova constelação? Já existe isso em livro? Sim, não sei se tão especificamente, porque nesse livro ele explora bastante, mas tem A Liberdade do Espírito, é um livro que fala muito mais especificamente sobre isso, né? É um livro onde ele fala dos movimentos mais profundos ainda, além dos movimentos da alma, e nos movimentos da alma ele tem vários livros que falam dessa sutileza e desses movimentos mais profundos. Sim, eu precisava pegar e selecionar, vamos dizer, esses livros, tipo No Centro Sentimos Leveza, tem vários livros onde explora muito esses campos mais sutis que transcende esse movimento da família. E aí depois disso tudo, o livro mais abrangente é Liberdade do Espírito, que é um livro já lançado no Brasil há alguns anos e que é um dos livros mais completos e mais modernos, por assim dizer, de onde ele vem trabalhando. Mas eu percebo que ele já está também um pouco além disso. E nesse um pouco além, eu acho que ainda não tem muita coisa, mas eu percebo que o Bert já está em outro lugar, já foi parar em outro lugar, acompanhando ele mais recentemente. Eu coloquei aqui no chat a Liberdade do Espírito, a Camila colocou O Amor do Espírito. O Amor do Espírito, isso. É isso mesmo. Eu confundi, a Liberdade do Espírito. O Amor do Espírito. A Clara falou. Talvez o nome correto seja o Amor do Espírito. Amor, isso, é isso mesmo, Amor do Espírito. É tanto nome que eu confundo. Depois eu tenho até o livro aqui, a capa, se vocês quiserem ver qual é o livro. É um livro quadrado, mais grande, ele tem um formato diferenciado. Obrigada, Renato. No final eu posso mostrar. Larissa, podemos prosseguir? E advém da constelação familiar. Quando se constela uma família, pode-se descobrir os emaranhamentos em que estão envolvidos os seus membros. Com representantes escolhidos dentro de um grupo, uma pessoa constela a sua família de origem ou a sua família atual. Nisso, podemos observar que os representantes, quando se entregam ao que acontece, sentem, de repente, como as pessoas que representam. Eles sentem, às vezes, até os seus sintomas. Isso é bem curioso, eu não posso explicar. Com a ajuda da constelação, pode-se ver também se alguém foi excluído da família e se alguém quer desaparecer ou morrer. Então, com a ajuda dessa constelação, procura-se uma solução.
Isso torna-se claro que as mesmas forças que levam à enfermidade também levam à solução. Quer dizer que o mesmo amor que, enquanto estiver ofuscado, leva à doença, também pode levar à solução quando se torna sensato. O que deve ser observado nas constelações familiares. As constelações familiares causaram desorientação em inúmeras pessoas, porque contradizem muitas suposições existentes até agora. Nas constelações familiares, o profundo emerge à superfície de maneira muito simples. Com o amor que se torna visível, podemos, então, encontrar soluções através das quais pode ser realizada a cura na alma. Simplesmente através de uma realidade que se torna terapeuta não é muito importante, pois o que age ou ocasiona algo não é o terapeuta. É uma realidade que se tornou visível. Por isso, este aqui é também um trabalho muito humilde. E é um trabalho e tipo de procedimento no qual não se necessita crer. Olha-se e vê. Assim é. A alma indica o caminho. As constelações familiares são resultados da atitude fenomenológica. Vista a partir da filosofia, atitude fenomenológica significa que alguém se retrai e que está sem intenção, sem medo e sem amor, no sentido de que queira ajudar alguém de qualquer maneira. O acontecimento em si fica fora do terapeuta. Acontece algo fora dele. Retraindo-se, ele não intervém no que acontece. Esse tipo de reserva cria o espaço no qual podem vir à luz os movimentos decisivos. Os representantes movem-se sob o impulso da alma. Que estão além da influência do terapeuta. Na verdade, mas ele não é passivo. Em sua reserva, ele está totalmente desperto. Às vezes, ele vê que talvez deva intervir, e então também o faz. Mas é sem qualquer método. Por isso, essa atitude fenomenológica tem êxito somente quando, de certa maneira, a gente também esquece o que sabe sobre as constelações familiares, retirando-se disso e dando totalmente espaço ao que, por assim dizer, decorre por si mesmo. O que é apresentado nos meus vídeos e livros é valioso, mas não devemos nos fixar através dos mesmos, como se fossem a medida das coisas, pois com isso não se dá qualquer chance ao futuro. As imagens que aparecem nas constelações familiares são complexas. Se quisermos fixar isso a algo bem determinado, a imagem como tal já não pode mais atuar. Portanto, os participantes deixam atuar sobre si as constelações que aqui vivenciam. Entretanto, quando eles mesmos são confrontados com uma situação semelhante, é melhor dar atenção à própria alma e não ao que decorreu aqui. Então, talvez se encontre a solução adequada através da própria alma. O que acontece nas constelações é impressionante. Mostra as forças que atuam na alma de cada um. Se eu der mais atenção à minha alma e não olhar tanto para um terapeuta que talvez me ajude, então a alma tem mais possibilidade de se desenvolver e de encontrar o caminho adequado para ela. Então, pode ser que encontre também mais rápido o terapeuta ou o amigo adequado que continue ajudando. Quando se confia na alma, muitas coisas movimentam-se por si mesmas. Ao contrário, quem diz que tudo depende de que possa colocar a sua constelação familiar, nesse momento está alienado de sua própria alma. E com aquele que me importuna não posso trabalhar. Ele espera demais de mim. Assim fico numa posição na qual me é vedado ser humano com os seus limites e também com o seu fracasso. Não posso entregar-me a isso. Não posso por causa da minha própria alma. Quanto ao procedimento nas constelações familiares. As constelações familiares são, na verdade, um método simples. Escolhemos representantes para as pessoas de referências importantes e as colocamos umas em relação às outras, ou deixamos que as coloquem umas em relação às outras. De repente, aparece algo oculto que vem à luz simplesmente através da constelação, sem que aquele que constela a família logo note o que, na verdade, através dela vem luz.
Esse é o lado externo. Isso é fácil. Agora, se eu compreendo o que diz a imagem e o que indica, isso é outra coisa. O oculto que aí vem à luz deve ser respeitado. Essa imagem pode atuar somente quando existe uma harmonia entre aquilo que vem à luz e a alma daqueles que constelam e daqueles que são constelados, e naturalmente também do terapeuta. Uma dinâmica desenvolve-se totalmente por si mesma, sem que se intervenha. É necessária uma disposição de entregar-se ao inesperado, e, na verdade, por parte de todos que participam, daquele que constela, daqueles que são constelados e do terapeuta. Aqui existem certas regras de como se origina uma ordem, e quando a gente as conhece, pode-se conduzir um pouco a constelação. Para a constelação familiar, devem-se ter algumas informações. Na lista está incluída a pergunta: alguém é casado ou tem filhos? Então, eu também sei se isso. Pergunto pela família de origem, o que ocorreu nela. Isso trata-se sempre de acontecimentos externos incisivos. Por exemplo, casos de morte, pessoas que morreram precocemente, também experiências traumatizantes na infância, por exemplo, durante o nascimento. Com isso, tenho, na verdade, todas as informações de que necessito para começar. Coloco tão poucas pessoas quanto possível. Por isso, começo com as pessoas mais importantes. Feito isso, emerge uma nova informação a partir da imagem daquilo que a mesma desencadeou no cliente. Então, coloco outras pessoas, também não mais que o necessário. Experimento o que causam essas novas pessoas. Disso, resulta se uma solução é possível ou não. Portanto, coloco uma situação fundamental e, a partir da situação inicial, vejo para onde os movimentos se dirigem, para a ruína, para a morte ou para uma solução. Frequentemente, vou primeiro com um movimento negativo. Por exemplo, com um movimento para a morte, sem temor. Vou com o cliente ao limite extremo, para que fique claro para onde vai realmente o movimento interno. No limite extremo, há às vezes uma reviravolta, então retorno com ele. Às vezes, no limite, não há reviravolta, então não retorno com ele. Deixo o cliente ficar no limite. Nisso não me oriento por reflexões tais como: isso está certo ou está errado assim? Isso seria muito fácil. Examino o que faço pelo efeito em minha alma. Oriento-me de acordo com isso. Portanto, prender-se a regras fixas não faz justiça à plenitude do que acontece. Realmente tenho certas imagens de como poderia ser, certas imagens de ordens, mas na prática cada constelação é diferente. Não existe nenhuma constelação que se assemelhe à outra. Isso também é válido quanto às intervenções. Não há uma intervenção que se assemelhe a uma anterior. Por isso, nesse trabalho, deve-se ficar sempre aberto para o novo e para o insólito. Importante nesse trabalho é a desdramatização. Tanto quanto possível, guio o que acontece de volta ao habitual. Isso é o que cura antes de tudo. As perguntas básicas. Participante: quando é que você para de pedir informações? Hellinger: eu tenho perguntas básicas. Pergunto se alguém é casado, se tem filhos, se houve um antigo parceiro. Também pergunto se alguém morreu, se morreu uma criança ou se nasceu morta. Assim tenho, mais ou menos, as informações mais importantes sobre a família atual. Eu necessito somente destes acontecimentos externos. Por exemplo, não necessito saber se o pai bebe ou se é bom ou mal, se é dominante ou submisso. Isso não tem importância aqui. Aqui só conta o que é público. Então, pergunto pela família de origem se houve lá algo especial. Mas também aqui somente por acontecimentos externos. Portanto, quantas crianças havia, se alguém havia sido casado anteriormente, quem morreu e como morreu. Na verdade, isso é tudo pelo qual pergunto. Se alguém quiser me dar mais informações, eu o freio, porque não as necessito para a constelação familiar. Quando então constelo a família, recebo daí outras informações e pergunto mais alguma coisa. Essa seria a lista de minhas perguntas básicas. A seriedade. Antes de uma constelação familiar, é muito importante que se leve a pessoa a encarar com seriedade o trabalho.
Não se pode fazê-lo levianamente, senão ele se volta contra o terapeuta. Ele é como uma consumação religiosa que atinge a profundeza. Não se pode fazê-lo numa feira anual, tampouco por curiosidade ou de maneira superficial. Por isso, prepara os clientes para a seriedade. Às vezes também com interrupção. O procedimento sistêmico. Nas constelações familiares, procede-se sistemicamente. Por isso, terapeutas que já estavam acostumados a tratar de pessoas têm certas dificuldades de adaptação. No procedimento sistêmico, trata-se de conseguir enxergar o completo e o todo. Por isso, olho primeiro para aqueles que estão excluídos do sistema, para os membros da família aos quais é negado o reconhecimento, ou para aqueles aos quais é negado o amor. O meu coração pertence imediatamente a eles. E porque o meu coração pertence a eles, posso fazê-los entrar. Portanto, aqui não se solicita tomar partido por indivíduos, mas tomar partido pelo todo. Pois colocando-me ao lado desses excluídos, os outros têm de se reorientar. Portanto, tomando partido pelo todo, os outros também entram em contato com os excluídos. Só um minutinho. Tem alguma pergunta, Alice? Não. Não. Então vamos continuar mais um pouquinho, Larissa. Obrigado. Permanecer no essencial. A planta inteira está contida na raiz. Nela está concentrada a força. Entretanto, a raiz é pequena e somente toma pouco espaço. Quando a partir da raiz desenvolveu-se a árvore inteira, a força está expandida e esgotada. Se eu, nas constelações familiares, desejo olhar todos os detalhes, desejo entender tudo, como se olhasse para a árvore inteira, com todas as suas hastes e folhas, então a força se vai. Na raiz, entretanto, está ainda inteira e concentrada. Por isso, aqui trabalho de acordo com o princípio de somente constelar o imediatamente necessário. Então, aí há muito mais energia e força. Por essa razão, é importante que o terapeuta perceba bem no início o que é essencial. Este é um trabalho muito condensado. Condensado quer dizer que existe um extenso contorno que permanece desconhecido, mas que também atua. Quem quiser incluir todo o contorno, tira desse trabalho a densidade e a força. O campo de força. Através da constelação familiar, um campo de força. Quem entra nesse campo de força como representante de um membro da família, comporta-se e sente como alguém que pertence a esse campo de força. Isso existe também em outros contextos. Alguns passam pela experiência de que quando entram em um outro grupo, de repente pensam totalmente diferente do que fora desse grupo e também sentem de maneira diferente de que em seu ambiente habitual. Percebemos imediatamente o campo de força no qual se entra e nos adaptamos a ele. Rupert Sheldrake chama-o de campo morfogenético. Por isso, em uma relação familiar, via de regra, posso confiar em que alguém sinta o essencial e o expresse. Naturalmente, cada um também traz algo de si, porém, mais de sentido humano em geral, de forma que isso não atrapalha. É muito raro que isso atrapalhe. Se um representante permanece completamente preso em seu próprio sentimento, não pode entrar no campo de força. Isso se nota imediatamente. Então, trocamos. Portanto, via de regra, confio naquilo que decorre aqui. Também o terapeuta entra nesse campo de força e se deixa guiar por ele. Desse campo de força, emergem os conhecimentos de que necessita para uma solução. Alguma pergunta, Alice? Não. 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 Tá. Então, temos mais um tempinho. Vamos continuar mais um pouquinho. Se alguém tiver Obrigado. alguma pergunta, pode colocar no chat, que aí eu aviso, eu interrompo a leitura. Tá bom. Pode ir, Larissa, por favor. Confiar no campo de força. Esse campo de força está em conexão com outros campos de força, por exemplo, com a família verdadeira. Por isso, os representantes, quando aí penetram, sentem como as pessoas reais. O terapeuta penetra junto nesse campo de força, mas ele não pode mexer nele, nem permanecer muito tempo ali.
ele se deve tornar a sair para não perturbá-lo, mas penetrando nele, liga-se com todo o campo de força, portanto, com todo o sistema que a ele pertence, principalmente com aqueles que estão excluídos, com os fracos e os pecadores. Quando ele entra dessa forma, o sistema o presenteia com uma visão da solução. Isso vem bem de repente, como um raio. Ele compreende de uma só vez o essencial. Isso ele não concebe, isso lhe é presenteado. Isso ele apreende, mas deve confiar nesse campo. Se indaga, de onde vem isso? Então, não está mais em contato. Esse conhecimento tem algo bastante despretensioso. Ele emerge repentinamente, é aplicado e tem efeito imediato. A emoção atingidos é o sinal de que algo essencial foi tocado. As ordens que aí vêm à luz têm, de fato, uma certa regularidade, mas existem sempre divergências. Por isso, não se pode transportar algo de um exemplo anterior sem que seja reobservado. Depois o terapeuta se retira e deixa a família o seu próprio campo e sua própria alma. Isso é muito importante. O terapeuta está voltado para o sistema, está voltado para todos. Mas é como alguém que acompanha a família só brevemente e torna a retirar-se imediatamente. Nesse sentido, ele também pode aguentar e se responsabilizar, porque não permanece tanto tempo ali. Ele permanece em uma posição inferior, apesar de parecer diretivo, mas não é assim. Ele trabalha a serviço da alma que ali atua. Minha sugestão a terapeutas que aplicam isso é que se acostumem lentamente ou se exercitem nessa atitude. Quanto mais eles o fizerem, mais facilmente pode trabalhar com isso. Consertar ou deixar crescer. Algo mais deve ser observado aqui. Trata-se de processos de crescimento. Através desse trabalho, algo começou a crescer. Esse crescimento necessita de tempo. Não se intervém precipitadamente. A outra imagem de terapia é aquela de um concerto. Nela, cada pedaço deve ser consertado e deve estar em seu lugar. Só então devolvemos. Essa é uma imagem válida no caso de muitos bons trabalhos. Mas onde se trata de crescimento, devemos nos despedir da imagem do concerto. Portanto, depende muito de qual imagem o terapeuta e o cliente partem. O terapeuta que trabalha com a imagem do concerto atrai a energia para si. Ela é retirada do cliente. E assim, nos terapeutas que querem estudar e pesquisar como isso continuará. E o seu interesse, e não tanto o interesse do cliente. Essa intervenção externa perturba o processo de crescimento. Aqui seria necessário repensar a atitude fundamental com que nos aproximamos da terapia. Nesse tipo de trabalho, devem-se diferenciar bem claramente duas imagens. Muita psicoterapia procede de acordo com a imagem do concerto. Por isso, o terapeuta tem então de concluir algo para que funcione. Essa imagem do concerto não cabe aqui. Aqui são dados impulsos de crescimento. Depois o crescimento continua. Na verdade, deve-se contar com uma demora de 2 anos até que o impulso atinja seu objetivo. Qualquer tentativa precipitada de intervir, de acelerar isso, outra vez a partir da imagem do concerto, de que isso tenha que ser colocado depressa em ordem, perturba o processo de crescimento. Bom, não tem perguntas, vamos continuar mais um pouco, Larissa. A cura como dádiva. Muitos clientes têm interesse em uma cura rápida e transferem o resultado para algo externo. Por exemplo, encontrar um terapeuta ou um médico que os cure. Eles transferem a responsabilidade da cura a alguém que está fora. E alguns que vêm para um curso para aprender algo, fazem um aprendizado dependente de sentar-se na primeira fila. Aqueles que fazem o seu aprendizado dependente disso, aprendem menos. E os clientes que esperam a sua cura do terapeuta, que ele, por assim dizer, faça isso para ele, tem a menor chance de cura. Cura é uma dádiva. Onde ela dá certo, onde o alívio é alcançado, é uma dádiva. Onde ela dá certo é, tanto para o cliente, quanto também para o terapeuta, como um milagre que não se tem na mão. Em certos tipos de psicoterapia, pode-se planejar com exatidão, como, por exemplo, na terapia comportamental. Lá se trata preponderantemente de sintomas, de fobias, etc.
Mas onde se trata dos grandes destinos, devido à morte ou de emaranhamentos e culpa, aí não se pode ir de acordo com o plano. Não se pode alcançar o resultado procedendo de acordo com o padrão. Aqui, onde a cura e solução têm êxito, existem forças em ação que vão além do individual. Sujeitamo-nos a essas forças. O mesmo é válido para a compreensão. Ela não é dependente da primeira fila. Quando vem, é uma dádiva. Quem se retrai, portanto, que não faz com que isso dependa de tais superficialidades, tem a maior chance para a compreensão profunda. Prudência em controles de sucesso. Sei que esse trabalho tem ação sobre doenças, mas eu não acompanho seu desenvolvimento. É importante que eu não o acompanhe. A saber, só posso então trabalhar dessa maneira quando penetro em um sistema ou em um campo de força sem certas intenções. O cliente vem a mim, eu recebo informações e de repente me encontro em um campo de força. Então, uso a minha percepção ou também o meu conhecimento para pôr em movimento no sistema algo reconciliante ou algo curativo. Feito isso, torno a sair desse campo de força. Ou se eu ficasse lá dentro que esse tempo perturbaria o processo. Portanto, se eu, em seguida, me informasse como é que isso continuou, reentraria nesse campo de força. E, de fato, como alguém que tivesse feito algo com o seu próprio empenho e que, por assim dizer, faz um controle do sucesso, o resultado dele. Então, as imagens não podem mais atuar, pois a imagem adequada ficaria distorcida. Por isso, não o faço. Não me importo com os esclarecimentos que alguém dá quando está melhor. É suficiente se me disser que está melhor. Na maioria das vezes, os esclarecimentos são inexatos. Tá, vamos parar por aqui, porque mesmo não tendo pergunta, eu gostaria de fazer alguns comentários. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: ele fala há umas páginas atrás sobre as perguntas que ele faz, né? Isso é uma coisa que já mudou profundamente. Hoje o Bert não faz mais perguntas. Na verdade, quando hoje ele trabalha com a nova constelação, com muita frequência ele não pergunta nem o que o cliente quer trabalhar. Com muita frequência hoje ele já vai direto. E muito menos fazer perguntas sobre fatos dentro do trabalho, o sistema, perguntas para o cliente, tipo da família, coisas assim. Isso é uma coisa que praticamente o Bert abandonou. É raro ele ver ele fazer isso hoje. Então isso é uma das grandes diferenças. E outra coisa que eu acho muito importante, que ele fala, que é onde a Larissa está terminando, que é sobre o controle do sucesso. Isso é uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem, como ele não faz algo mais sistemático no sentido de acompanhar os efeitos, os resultados do trabalho, ou de fazer acompanhamento sobre os trabalhos que ele vem realizando. E é muito interessante que o Bert ele não se prende a isso, e é interessante ver como ele entendeu que se ele se prendesse a isso, algo se fecharia para ele. Ele teria que parar, ou ele não poderia mais continuar se expondo a esse algo maior que cada vez mais se revela a ele. Então, desde muito cedo dentro desse processo da constelação, ele percebeu que essas imagens só se manifestavam à medida que ele se expunha ao novo, ao amplo, e que ele não podia se prender aos resultados. Ele não podia ficar aprisionado tentando trazer provas, buscar provas, juntar informações, juntar resultados, querer provar coisas para as pessoas. Então, assim, eu acho muito importante evidenciar isso aqui, isso que ele fala nesse último capítulo. Então, é claro que tem pessoas que vêm desenvolver pesquisas
É claro que tem pessoas que vêm olhando para os detalhes, é claro que tem pessoas hoje fazendo isso, mas ele, especificamente, o Bert, ele simplesmente não olha para isso. Ele está sempre se expondo a algo novo, às imagens novas, aquilo que estava oculto e que os sistemas vão revelando a ele. Então, eu gostaria só de frisar isso, porque eu acho que são atitudes extremamente importantes que nós estamos lendo e que eu gostaria de ressaltar. Então, acho que não tem pergunta mais, né, Alice? É isso? Oi, Renato. Oi, Hamilton. Pois não. Você parece que leu uma pergunta dentro de mim. Eu ia exatamente propor isso para você. Todas as vezes que, durante a leitura, surgisse algo que o Bert já não faz, ou faz de forma diferente, você nos alertasse para isso. Você que vem o acompanhando bem de perto, isso é muito importante para nós. Legal. Eu senti essa necessidade, porque a hora que a gente estava fazendo a leitura, eu falei, não, isso o Bert já não faz mais, você não vai ver mais o Bert fazer isso. E faz muito tempo, na verdade, que ele deixou de fazer isso. Né? Como eu disse, hoje ele não, basicamente, ele nem pergunta o que a pessoa está fazendo ali. Ele entra em conexão, em ressonância, e ele já parte para o trabalho, para as imagens que surgem, e rapidamente vai direto no processo. Ou seja, o Bert já evoluiu muito de onde ele partiu. Eu acompanhando ele quase 20 anos, é realmente surpreendente toda a evolução do trabalho dele. Renato, você diria que essa é uma evolução da técnica ou é por conta de ser o Bert, de ser alguém como ele que tem condição de entrar no campo imediatamente, assim? Ou é uma proposta de nova técnica mesmo? Eu acho ali que são as duas coisas. A evolução da técnica, existe uma evolução, e eu poderia dar muitos exemplos da evolução da técnica, e que ele foi revendo a técnica, e dentro dessa técnica ele viu algumas coisas que ele acreditava, com a evolução do trabalho ele deixou de acreditar, algumas coisas que ele afirmava, com a evolução do trabalho também ele mudou as afirmações. Então eu vejo que o Bert ele é muito livre, muito à vontade de perceber que algo não era exatamente como ele estava dizendo, mas sim de outra forma, depois dele refletir ou vivenciar ou se expor mais profundamente. Então existe concretamente uma evolução da técnica, tá? Totalmente, uma evolução mas muito grande, radical, podemos dizer, da época que eu comecei até hoje, é radical a mudança. Porém, a atitude dele, do Bert, diante do trabalho, ela permanece a mesma, sempre. Impecável. Sempre a mesma. Por quê? Porque ele vai sempre no essencial. Ele não se perde em conversas, ele não se perde em análise, ele vai sempre no essencial. Sempre respeitando profundamente as imagens que surgem dessa conexão com o campo da pessoa e com a força que isso se revela, ele as transmite. Então, claro que essa atitude dele permite a ele, e através dos trabalhos, mostrar a todos nós o que é trabalhar na essência, o que é trabalhar de forma muito essencial, com muita, mas muita profundidade. E isso ele faz de uma forma incrível. Eu nunca vi alguém fazer isso com tanta força e tanta precisão. Tanto que muitas pessoas nem conseguem entender o que ele está fazendo. Muitas pessoas, às vezes, ele diz uma única frase, e é isso o trabalho com a pessoa, e ele manda a pessoa embora. E isso vai ter um efeito dentro daquela pessoa que, às vezes, 10 anos de terapia não conseguiu movimentar. Com uma única frase. Então, isso é essa força que ele tem, essa habilidade, isso só se aprofundou. Isso se mantém muito forte, só se aprofundou. Então, assim, isso é possível aprender? Sim, isso é possível aprender. Sim, isso é possível aprender.
E eu, como uma pessoa que forma pessoas, eu percebo essa evolução em mim. Eu percebo essa evolução em mim. E hoje eu faço trabalho de uma forma como antigamente eu não trabalhava, mesmo dentro das constelações. Então eu percebo que também existe uma evolução. É como se ele abrisse um caminho e dentro desse caminho, quem o acompanha também vai tendo acesso a esses níveis de percepção. Então eu percebo que isso é possível de ser aprendido. Porque, é lógico, eu não me comparo ao Bert, por favor. Mas eu percebo em mim, nesse acompanhamento dele, uma grande transformação na forma de eu trabalhar. E é como se eu entendesse o que ele fala, aonde ele vai. Porque eu vejo que eu posso fazer, não igual a ele, faço do meu jeito, mas de um jeito totalmente novo. Totalmente novo, e quando eu comecei lá atrás, há quase 20 anos. Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem uma evolução da técnica, mas um principal é essa atitude dele. Isso, ele é impecável. Por isso eu fiz questão de frisar esse último capítulo, onde ele fala disso. E ele não pode se prender a acompanhar os resultados, porque senão ele teria que voltar para um campo. E isso impediria ele de poder se expor às novas imagens. É como se ele quisesse provar o trabalho dele, ele não poderia mais ir adiante. E ele optou por quê? Por ir adiante e não se preocupar em provar. Quem vem atrás ou quem vem depois, faça o que quiser. Ele simplesmente se mantém livre e independente dessa necessidade de provar e confrontar as pessoas com isso é científico, isso não é, isso tem essa prova ou tem aquela prova. O Bert se libertou disso. Isso é muito admirável. A Nádia disse que ela também percebe em você, Renato, essa evolução. Estão me ouvindo? Eu queria fazer um comentário. Pode falar. Sim, pode falar. Eu estava igual a Milton, Renato, e foi muito importante você colocar isso, porque eu já vi fazerem as constelações das 3 formas que você falou. Eu já vi a pessoa entrar em vários campos da vida da outra, seja amoroso, financeiro, e fazendo como se fosse uma constelação completa por todas as áreas. A minha constelação que eu fiz há 1 ano e meio foi já nesse novo molde que você falou, foi intuitivo. Ele nem me deixou constelar o que eu queria, ele falou, não é isso, é outra coisa. Eu achei muito interessante. E agora eu já vi uma outra diferente também. Então a gente fica sempre se perguntando qual seria a maneira certa, se existe uma maneira certa, e ao mesmo tempo a gente não quer julgar o trabalho do outro, né? Então foi bem legal essa explicação que você deu pra gente, foi bem esclarecedora. Que legal, legal. Ok, mais alguma pergunta ou colocação? Não? E já passamos do horário também. Bom, então eu gostaria de agradecer a Larissa pela leitura de hoje. Foi lindo, Larissa. Muito obrigado. E gostaria de agradecer. Foi um presente. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite, Alice. Boa noite, Mamilton. E eu devolvo a palavra para vocês agora. Boa noite. Boa noite a todos e felicidade para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.